Capítulo 15. Habilidade do Anel de Espírito de 1000 anos. Transformação do Tigre Branco Vajra. Após Daemobai ser preso pela segunda habilidade do Espírito Grama Azul Prateada de Tan-san, ele finalmente usou a habilidade do seu terceiro Anel de Espírito. No momento, a aparência de Daemobai em frente a Tang-san e Xiao mudou novamente. O corpo original, que havia se tornado majestoso por causa do aprimoramento do corpo do tigre branco, mais uma vez se expandiu, seus músculos inchando exageradamente, as roupas em seu corpo se rompendo completamente, expondo os horripilantes contornos de seus músculos. Mas o mais anormal era que ao redor de toda a sua pele apareceram listras negras. Se ele não estivesse sem pelo, ele não seria nem um pouco diferente de um tigre. O par de patas de tigre se alargou. Todas as espadas afiadas ejetadas de suas superfícies se tornaram de um prata brilhante. O mais peculiar era que seu corpo inteiro de cima a baixo estava envolvido em uma camada de intensa luz dourada, como se ele fosse dourado por natureza. O par de olhos cruéis vermelhos sangue revelou uma luz sanguinária. O corpo inteiro de cima a baixo trazendo um tipo de tirania como um rei entre as feras. Embora Tang-san não soubesse o que uma transformação como essa à sua frente representava, esse era o terceiro Anel de Espírito. E também uma habilidade conferida por um Anel de Espírito de 1000 anos. Igualmente sentindo a crise, Xiao praticamente imediatamente liberou seus Anéis de Espírito e, assim como Tang-san, 2 anéis amarelos de luz apareceram ao redor de seu corpo. O par de amáveis orelhas brancas também se elevou, já originalmente muito bonitas. No momento parecia que sua figura havia se tornado mais suave. O aprimoramento do corpo por espírito animal. Diferente do efeito de bestas espirituais, como o aprimoramento do corpo do tigre branco de Daemobai, iria torná-lo ainda mais feroz e forte. O que o aprimoramento do corpo do espírito coelho de Xiao dava a ela era uma figura ainda mais suave, junto de ambas as suas pernas ficarem ainda mais longas e esguias, mais parecida com as características de um coelho. Nem mesmo Tang-san sabia de qual besta espiritual era o Anel de Espírito de Xiao. Tang-san e Xiao no final daquele ano se separaram quando Tang-san, sob a assistência do grande mestre e do diretor da academia no Odin, obteve seu segundo Anel de Espírito. Xiao naquele tempo então foi para casa. Quando ela retornou, ela já havia obtido o segundo Anel de Espírito. Também um Anel de Espírito de 100 anos. Gramas azuis prateadas, azuis e pretas dispararam dos arredores do corpo de Tang-san. Não era um requisito que o espírito só surgisse da palma. As afiadas vinhas espinhosas rapidamente se lançaram no ar, obstruindo o campo de visão de Daemobai, simultaneamente se torcendo na direção de seus 4 membros e pescoço. Atualmente, com o atual poder espiritual de Tang-san sob a pressão da força interna da habilidade Céu Misterioso, ele já havia trazido a habilidade de Tamarrar do primeiro Anel de Espírito ao limite. No momento de lançar os ataques, Tang-san reteve Xiao, que queria avançar rapidamente, balançando sua cabeça na direção dela. Outras pessoas não podiam interferir numa briga entre homens. De outra forma só seriam desprezados pelo outro lado. A idade mental de Tang-san não podia corresponder a seu exterior de apenas 12 anos de idade e ele profundamente entendia esse pouco. Ainda mais desde que, embora ele pudesse sentir um frio como o gelo e tirania do corpo de Daemobai, ele não sentia uma total hostilidade. Quando Tang-san reteve Xiao, sua pupila também abruptamente se contraiu uma vez, a boca bufando abafadamente.
10 luzes prateadas brilharam entrecruzadas no ar. As rápidas vinhas de grama azul prateada abruptamente pararam suspensas. Imediatamente em seguida, essas gramas azuis prateadas com resistência incomparável só então se transformaram em pequenos pedaços completamente se dissipando no ar. O majestoso corpo de Daimubai andou passo a passo na direção do corpo de Tang San. As lâminas prateadas em suas patas de tigre continuamente se movendo para dentro e para fora, liberando uma pressão espantosa. Sua grama azul prateada realmente não é ruim. Sua resistência excedeu muito as minhas expectativas. Mesmo se fosse o meu poder espiritual normal, era para elas serem cortadas com o primeiro ataque. Mas, no momento eu estou usando a habilidade do meu terceiro anel de espírito. A transformação do tigre branco Vajra. Originalmente, para obter esse anel de espírito, pode-se dizer que eu enfrentei perigos e dificuldades. No final caçando uma besta espiritual. Tigre Vajra. De 1000 anos. Ela não só aumentou minha força física, ataque e defesa substancialmente, mas ao mesmo tempo também me conferiu essa habilidade de transformação do tigre branco Vajra. Os passos de Daimubai pararam quando a distância até Tang San e Xiao Wu ainda eram de 10 metros. Sem continuar a atacar. A minha transformação do tigre branco Vajra pode manter o corpo transformado por meia hora. Nessa meia hora, no meu estado excepcional, minha resistência junto do poder de ataque, defesa e força física são simultaneamente dobrados. Com o meu poder espiritual do 37º nível, sob esse efeito amplificador, seu veneno ainda é insuficiente para me prejudicar. Eu admito que a habilidade do seu espírito é extraordinária. O efeito desse espírito do sistema controle também não é ruim. Mas no final ainda não é equivalente a mim. Essa é a absoluta diferença de forças. Nos olhos cruéis de Daimubai uma luz vermelha continuamente cintilava. De repente, os fortes músculos em seu corpo gradualmente se contraíram. A luz vermelha em seus olhos também discretamente se dispersou. Em seu corpo os efeitos do aprimoramento do corpo pelo espírito tigre branco silenciosamente desapareceram. O atual Daimubai iria parecer um tanto ridículo, sem nenhuma roupa intacta. O casaco completamente em retalhos. Calças também muito seriamente danificadas, por causa dos anteriores afiados espinhos das vinhas de grama azul. A área em fiapos das roupas que ele vestia não era pequena. Os olhos cruéis voltando ao normal. Daimubai olhou fixamente para Tang San e Xiao Wu. Eu acho que em breve nós vamos nos encontrar de novo. Indo para a Academia Shrek. Se alguém os incomodar, deem a eles o meu nome. Tigre branco de olhos cruéis Daimubai. Terminando de falar, ele acenou para o par de jovens mulheres gêmeas, tomando a liderança para sair do hotel. Xiao não pode evitar dizer para a figura das costas de Daimubai. Como ele sabia que nós vamos para a Academia Shrek? Daimubai parou de andar, friamente dizendo: vocês têm apenas uns 12 anos de idade. Nessa idade, possuindo poder espiritual acima do 20º nível. No momento, se não vindo para se inscreveram na Academia Shrek, então por que outro motivo vocês estariam aqui? 12 anos de idade. Ah! 12 anos de idade. Eu já tenho 15 anos de idade. Tang San, eu irei esperar por você na Academia Shrek. Quando suas últimas palavras se desvaneceram, Daimubai já havia deixado o hotel.
olhando para as suas costas partindo. Xiao Wu um tanto não convencida bufou. Essa pessoa é realmente suspeita. Com uma olhada já não dá para dizer que é uma boa pessoa. Pequeno Sam. No futuro, mesmo se nós formos para a Academia Shrek, você ainda não deve se meter com ele. Tang San sorriu levemente. Ele similarmente olhava na direção da partida de Dai Mubai. Por quê? Eu sinto que essa pessoa ainda não é ruim. Embora um pouco frio na superfície. Ele é muito honesto. Xiao Wu disse nada feliz. Não é ruim? O que eu vejo como ruim não pode estar errado. Diga-me você. Ele trouxe duas meninas para alugar um quarto em um hotel. Ele ainda é capaz de algum feito bom? Convidando prostitutas no meio do dia. Ainda é uma boa pessoa? Que tigre branco dos olhos cruéis. Eu vejo mais como um tigre lascivo. Tang San franziu as sobrancelhas. Xiao Wu. Eu vejo você entendendo mais e mais. Xiao Wu não viu o traço de descontentamento nos olhos de Tang San. Ao contrário. Orgulhosa de si mesma disse. É claro. Não esqueça. Eu sou de fato a chefe dos estudantes da academia no Odin. Desamparadamente balançando sua cabeça. Tang San disse. As preferências privadas de Dai Mubai não são para eu avaliar. Mas eu vi por essa luta com ele agora há pouco que cada um dos seus aspectos não são ruins. Sua força é maior que a nossa. Mas ele não usa isso para intimidar os outros. Ele não só nos deu seu quarto, mas antes de sair deixou subentendido que irá cuidar de nós na academia. Xiao Wu duvidosamente disse. Oh. Está certo. Agora há pouco ele ficou falando o tempo todo que nós tínhamos 12 anos e ele 15. Também. Ele previamente tinha dito que já tinha perdido. É sobre isso que você está falando? Tang San disse. Antes de usar o espírito ele disse que já havia perdido primeiro porque eu o venci com habilidade. Segundo devia ser por causa da nossa idade. Após ambos usarmos os espíritos. Ele também repetiu as mesmas palavras. Ainda enfatizando a diferença de idade. Se minha suposição não está correta. A força dele aos 12 anos de idade não devia ser muito diferente da nossa agora. Portanto, ele disse que ele já havia perdido. O grande mestre uma vez disse que talento inato, acima de habilidade de mestre dos espíritos, antes dos 20 anos de idade. Cada ano é de extraordinária importância. Com diferença de um ano de idade a lacuna de cultivação pode ser muito grande. Entre nós e ele há a lacuna de 3 anos. Mas a diferença de força não é tão grande quanto a de idade. Portanto, ele acreditou que era a derrota dele. Esse também era um lugar que ele estava ansioso para ganhar. Xiao Wu parou a transformação de seu corpo por espírito. Inesperadamente dizendo em voz baixa. GE. Agora há pouco. Se ele realmente vencesse você, então nós realmente teríamos que dar o fora? Ela ainda não tinha esquecido as anteriores palavras arrogantes de Dai Mubai. Tang San calmamente disse. Mesmo se nós tivéssemos que dar o fora, só seria por minha causa. Essa também é a razão pela qual eu não deixei você entrar na luta. Ele corretamente disse. Com a diferença de um anel de espírito. A diferença de forças é imensa.
Em relação ao poder espiritual ou às propriedades conferidas pelo Anel de Espírito, ele ainda estava acima de nós com aquela habilidade do Anel de Espírito de 1000 anos. Após usar a transformação do tigre branco Vajra, mesmo se nós dois juntássemos forças, nós ainda talvez não fossemos o suficiente para competir com ele. Eu poderia realmente ver você perder? Se ele insistisse nisso, então nós também poderíamos apenas acabar mutuamente matando um ao outro. Em força eu sou inferior a ele. Mas se usando todo o meu poder, eu tenho 70% de certeza que eu teria ele morrendo junto comigo. Tendo dito isso, Tan San andou na direção do balcão. Felizmente, sua luta com Daimubai não continuou por muito tempo. Após Daimubai usar a transformação do tigre branco Vajra, ele também não atacou com toda a sua força. De outra forma, esse hotel rosa não teria como agora apenas recebido alguns danos na decoração. Xiao olhou para Tan San andando em direção ao balcão, abaixando sua cabeça, em um baixo murmúrio repetindo as palavras previamente ditas por dele. Mutuamente mataram um ao outro. Por dignidade. O gerente Wang levantou sua cabeça de trás do balcão, vendo Tan San andando em sua direção. Ele apressadamente mostrou uma expressão sorridente. Jovem rapaz, você realmente é incrível. Ah! Incluindo o jovem mestre Dai, todos nós concordamos em deixar o quarto para você. Felizmente você não recebeu nenhum ferimento. De outra forma nós certamente não teríamos como nos responsabilizar por isso. Tan San disse com um sorriso torto sobre a bagunça no hall. Gerente, quanto vai ser para restaurar o lugar? O gerente Wang apressadamente balançou sua cabeça, dizendo: Não. Não. Isso não importa para você. O jovem mestre Dai previamente disse que tudo seria posto na sua conta. Ele é nosso hóspede distinto. Só é preciso registrar a conta. Antes realmente foi embaraçoso. Enquanto tomando o tempo dos dois clientes, ainda quase causamos ferimentos aos dois. Eu certamente irei subtrair o custo de 3 dias da estadia dos dois clientes. Se os dois forem ficar no nosso hotel por menos de 3 dias, não será preciso pagar. Enquanto falava, Ali pegou uma brilhante chave dourada entregando-a a Tan San, sorrindo apologeticamente. Tan San ficou surpreso por um momento. Os danos do hotel não importavam para ele. Daimubai claramente era uma pessoa rica. Mas a redução do custo da hospedagem ele achou um tanto demais. Afinal, ele ainda havia destruído o hall de outra pessoa. Como isso é embaraçoso! Nós ainda estamos bem para pagar como antes. O gerente Wang apressadamente balançou sua cabeça dizendo: Como isso é possível? Nós já causamos grande inconveniência aos dois clientes. No futuro os dois clientes só precisam ter tempo para agraciar ainda mais esse estabelecimento com a sua presença. Só isso será de grande assistência para nós. O quarto dos dois clientes é no último andar. A placa da porta é Oceano Vermelho. Tan San só podia assentir impotentemente, dizendo: Então, obrigado. Passando por essa reviravolta, Tan San também se sentiu um pouco cansado. Se virando e levando Xiao Wu andando em direção ao último andar. Desde que chegou à cidade Sotu também lutando com Daimubai. Quer por pressão mental ou consumo de força interna. Ele precisava descansar. Afinal,
com a grama azul prateada sendo destruída várias vezes por Daimubai. O consumo da sua força interna não havia sido pequeno. Vendo as duas pessoas indo para o próximo andar, o gerente Wang pode finalmente soltar sua respiração. Murmurando. Pelo menos isso foi resolvido. Virando sua cabeça para olhar para o aparentemente inocente recepcionista ao seu lado. Com um suspiro disse: é minha culpa por esquecer-me de te dizer. Outros quartos ainda estão bem. Apenas o Oceano Vermelho não pode ser casualmente deixado para outras pessoas, pois está sob reserva de longo termo do jovem mestre Dai. O recepcionista disse. Sobre isso, a taxa do nosso quarto Oceano Vermelho para um dia é 10 moedas espirituais de ouro. Você deixou essas duas crianças ficarem aqui de graça dessa forma? Os jovens hoje realmente são irrestringíveis. Apenas 12 ou 13 anos de idade. Inesperadamente. Pare de bobagens. Cuide disso como problemas causados por sua falação. O gerente Wang disse levemente irritado. O que você entende? Mestres dos espíritos são que tipo de existência nobre? Você não acabou de ver que os corpos de ambas essas crianças já possuem 2 anéis de espírito? Tão jovens e já são grão-mestres espirituais. As perspectivas de seus futuros devem ser sem limites. Talvez venham de um grande clã que nós não podemos ofender. A decoração do Hotel Rosa facilmente dava às pessoas uma sensação muito boa. A combinação de cores simples e aconchegantes. Dentro do hotel havia uma leve fragrância de rosas, deixando as pessoas relaxadas. No final do último andar, Tang San encontrou a placa da porta com o Oceano Vermelho. O último andar tinha ao todo apenas alguns quartos. Isso era tudo. As placas das portas anteriores eram como beleza azul, gentileza rosa, sinceridade amarela, pureza branca, separação verde e assim por diante. Mais à frente era o Oceano Vermelho. Mais tarde ele descobriu que os nomes nas placas das portas também representavam as cores de diferentes rosas. A cor da porta era a mesma do nome na placa da porta. A porta carmesim estava decorada com uma bela rosa de cristal vermelho escuro. Além da rosa de cristal também havia uma linha vertical de caracteres impressos em blocos. Oceano Vermelho. Oceano do Amor. Mesmo se Tang San tivesse uma compreensão mais lenta, ele ainda teria atualmente se sentido um pouco estranho. Virando sua cabeça para olhar para Xiao Wu, descobrindo que ela também estava olhando para ele. Um pouco sem jeito disse. Esse hotel não poderia especializado em ser um lugar para o engajamento de amantes. Xiao Wu piscou, tomando a chave da mão de Tang San. Não importa. Tendo um lugar para ficar está bom. Enquanto falando, ela diretamente abriu a porta e andou para dentro. Tang San seguiu atrás de Xiao Wu para dentro do quarto. Mas não esperava que na frente dele Xiao Wu de repente parasse. Seu corpo imediatamente bateu nas costas de Xiao Wu. Uma macia obstrução elástica. Por que você parou? Tang San rapidamente recuou um passo, abrindo uma distância entre ele e Xiao Wu. Assim que ele terminou de perguntar isso, ele já havia descoberto a resposta para sua questão. Mesmo que ele já tivesse alguma preparação mental. Quando ele olhou pela primeira vez para esse quarto, Tang San ainda ficou cheio de um sentimento de espanto. O quarto era muito grande.
Apenas a sala na frente cedia a área de 50 metros quadrados. Na grande sala de estar, todos os móveis sem exceção eram prateados, cravados com delicados designs. Um grande tapete vermelho estava coberto com um padrão de rosas vermelhas. Mas o que os deixou mais chocados foi que no meio do grande hall foi usada uma grande pilha de rosas para formar um grande coração vermelho. Toda a área do coração de aproximava 2 metros quadrados que deviam precisar de pelo menos 1000 rosas para serem preenchidos. Em cima pendia um fino laço de seda, onde estava escrito alguns caracteres. 1001. Você é meu único amor. Além dessas 1001 rosas, o quarto foi arranjado com elegantes vasos em todos os lugares, todos com rosas vermelhas ardentes. Uma forte fragrância de rosas cobria cada canto do quarto, charmosa e gentilmente deslumbrante. Tan-san disse com um sorriso torto. Aparentemente minha suposição estava correta. Não é de se admirar que Daimoba iria trazer meninas aqui. Xiao Wu. Se você não gosta desse cheiro, eu irei mandar o recepcionista remover essas coisas. Xiao Wu no momento também já havia se recuperado do choque, virando sua cabeça para encarar Tan-san friamente. Seus belos olhos completamente encantados. Ge. Você realmente é estúpido. As garotas não gostam de rosas? Se você não entender isso, como você vai achar uma esposa no futuro? Tan-san esfregou seu nariz. Eu só tenho 12. No momento é muito cedo para falar sobre isso. Xiao andou em frente, pegando uma rosa, aproximando para cheirá-la. Esse quarto foi arranjado belamente. Eu acho que eu já estou um pouco apaixonada por ele. Ge. Mais tarde nós vamos vir aqui mais frequentemente. Certo? Tan-san franzindo a sobrancelha disse. O que está certo? Nós somos irmãos. O que seria considerado vir a esse tipo de lugar? Bem, se apressar enquanto viaja também é cansativo. Descanse um pouco. Vendo Tan-san andando em direção ao quarto de dormir, Xiao atrás dele charmosamente mostrou sua delicada língua. Mas mesmo assim o seguiu. Chegando ao quarto de dormir, os dois novamente ficaram chocados por um momento. No quarto de dormir, como esperado, só havia uma cama. Mas essa cama, que parecia ocupar metade da área total do quarto, atualmente tinha a forma de um coração. Cortinas de musselina de um tom pálido de vermelho pendiam do teto, obstruindo o espaço ocupado pela grande cama em forma de coração, dando às pessoas um tipo senso de beleza como uma fantasia imaginária. Roupa de cama vermelha rosada. Travesseiros decorados com rosas vermelhas. Tudo trazia uma camada de forte ambiguidade, acelerando a circulação do sangue das pessoas. Tan-san virou sua cabeça para Xiao e disse. Eu percebi que ouvir você e vir aqui foi realmente um erro. Você descanse aqui. Eu vou lá fora para o sofá. Xiao não obstruiu Tan-san. Com um som de vivas, um coelho de uma vez só pulou na grande e flexível cama em forma de coração, animadamente se jogando se virando, indescritivelmente excitada. Vendo a aparência dela, o rosto de Tan-san não pode evitar sorrir levemente. Uma pequena menina afinal era uma pequena menina. Ele saiu do quarto de dormir e fechou a porta ao passar, se sentando com as pernas cruzadas no sofá.
imediatamente começando a exercitar a harmonização da respiração. Nesses vários anos, embora Tang San tenha passado uma vida monótona, ela também fez ele formar hábitos muito bons. Não apenas a força havia sido promovida, sua determinação também havia se tornado ainda mais estável. Mesmo que ele ainda tivesse apenas 12 anos, ele já conduzia a si mesmo um pouco como uma pessoa adulta. Na descrição de Xiao Wu, ele estava envelhecendo prematuramente. Pura força interna da habilidade, céu misterioso lentamente fluiu dentro de seu corpo. A mente de Tang San começou a repassar os detalhes de sua luta com Dai Mubai, repetindo a cena da luta, claramente prestando atenção nos ganhos e perdas da luta. Isso era uma qualidade interna que o grande mestre o havia instruído como necessária para um mestre dos espíritos de batalha conduzir. Ordinariamente ele estava praticamente sempre treinando com Xiao Wu. Dessa vez ele havia enfrentado um oponente que comparado a ele ainda era muito mais formidável. Embora o processo da luta corpo a corpo não tenha sido muito longo, ela ainda tinha proporcionado não poucas vantagens para a experiência de luta de Tang San. Com a fantástica diversidade de espíritos, com vários mestres dos espíritos possuindo todo tipo de espírito, o combate corpo a corpo era extremamente importante. Gradualmente se lembrando da cena onde Daimubai usou a transformação do tigre branco Vajra, Tang San pensou em seu coração. O ataque da transformação do tigre branco Vajra podia chegar a um grau desconhecido. Mas após a defesa aumentar, a luz dourada adicionada ao corpo devia ser similar ao ki protetor do corpo cauda da ursa maior. Entre suas armas ocultas havia alguns tipos que se especializavam em quebrar o ki cauda da ursa maior. Mas ele não sabia se eles seriam úteis ou não. A grama azul prateada não era no que Tang San mais confiava e sim eram as armas ocultas. Nesses vários anos, junto da elevação da força interna, sua cultivação das armas ocultas também havia aumentado substancialmente. Nas 100 separações das armas ocultas já havia não poucos tipos de armas ocultas que ele podia usar. Mas ele nunca se atreveu a negligenciar os princípios guias ensinados no Registro dos Misteriosos Tesouros do Céu. Em nada menos do que um momento de crise, absolutamente não se pode levemente usá-las. Nada mais. Esse era seu segredo. Mesmo se houvesse Xiao Wu, ela também só conhecia uma e entendia pela metade. Dessa vez a cultivação de Tang San durou por um bom tempo. Apenas no meio do caminho casualmente comendo um pouco do jantar com Xiao Wu. A longa duração do tempo de cultivo. Primeiro era porque sua habilidade Céu Misterioso já havia alcançado o equivalente ao estágio mais tardio do poder espiritual no 29º nível, quase entrando no limiar do 30º nível. Portanto, ele tomava um esforço particularmente maior na cultivação para o mais rápido possível atravessar para o 30º nível para ir procurar por seu terceiro anel de espírito. Uma razão adicional estava intimamente relacionada com a sua luta corpo a corpo com Daimubai. Daimubai relembrou Tang San de que muito melhor do que habilidade, também era necessário o suporte para dar-lhe poder. Como na luta entre eles, quando no início nenhum deles havia usado o espírito. Tang San contou com as extraordinárias propriedades do controlando o Grou capturando o dragão com a misteriosa mão de Jade, fazendo Daimubai ter um pouco de desvantagem.
Mas assim que Daemubai usou o aprimoramento do corpo pelo espírito tigre branco, ficou muito difícil para o controlando Grou capturando o dragão de Tan San entrar em ação. Isso era apenas por causa da diferença de poder. Após cuidadosa análise determinando o poder de Daemubai, Tang San percebeu que se ele basicamente quisesse derrotá-lo, a melhor forma era o mais rápido possível evoluir seu poder espiritual, deixando seu poder espiritual se aproximar de Daemubai. Ele também devia pelo menos possuir a habilidade do terceiro anel de espírito para ser capaz de enfrentá-lo, mesmo se fossem as armas ocultas. O suporte da habilidade Céu Misterioso tinha ainda maior importância, à medida que o poder também iria substancialmente aumentar. Pequeno San. GE. Me acompanhe para ir brincar lá fora. Certo? O tempo todo nesse quarto. Você não acha aqui insuportavelmente abafado? Cedo de manhã. Xiao Wu tomou vantagem de Tang San estar ocupado comendo o café da manhã e incapaz de se queixar. Tang San sorriu levemente dizendo: Você e eu não somos iguais. Seu talento inato é essencialmente diferente. Enquanto sem cultivação sua força pode continuamente aumentar. Eu ainda sou um pássaro desajeitado voando cedo. Ah! Você também viu. Daemubai também é um estudante da Academia Sherek. O que era a força dele? Desde que tendo esse tipo de força, talvez seja ranqueado como segundo ou terceiro. Essa Academia Sherek não pode ser como a nossa original no Odin. Ela não será novamente sua porta-voz, sem elevar a minha força o máximo possível. No futuro, como eu posso honrar minha promessa de proteger você? Xiao Wu descontentemente fez beicinho. Sem falar. Puxou o braço de Tang San. Os grandes olhos cheios de queixas ocultas o encarando. Um grande sentido de, se você não prometer me acompanhar para sair, eu não vou te soltar. Tang San preso por ela realmente não tinha nenhum outro método. Impotentemente assentindo. Disse. Muito bem. De qualquer forma, amanhã nós vamos nos inscrever na Academia Sherek. Em um momento eu vou te acompanhar para sair e dar um passeio. Mas nós devemos voltar ao meio-dia e durante a tarde você não pode incomodar minha cultivação. Ótimo! A melodiosa voz de Xiao Wu estava transbordando de alegria. As queixas ocultas em seus olhos também desapareceram como em um passe de mágica. Essa habilidade de atuação dela há muito tempo já havia alcançado o grau de brilhante fogo verde de fogão. O serviço do Hotel Rosa era extremamente bom. Assim que Tang San e Xiao Wu saíram, aconteceu deles verem um empregado puxando um carrinho com rosas frescas e, ao perguntar, descobriram que as rosas vermelhas no quarto Oceano Vermelho eram inesperadamente trocadas todos os dias. Mesmo se as rosas fossem de pouco valor. Com essa quantidade, o custo ainda não seria pequeno. Tang San tentou perguntar o preço do quarto e assim descobriu o quão sábia foi a decisão do acordo com o gerente Wang no dia anterior, deixando que eles ficassem esses poucos dias de graça. Fora do Hotel Rosa, Tang San perguntou a Xiao Wu: Aonde você quer ir? Xiao Wu assumiu uma expressão indiferente. Dar uma volta aleatoriamente. Ir a qualquer lugar. Contanto que não fiquemos enfiados naquele quarto está bem. Previamente no Odin, ela normalmente teria uma grande multidão de irmãos mais novos ao redor para escoltá-la. Dessa forma, de fato, a existência de uma pequena senhora. Originalmente o anterior chefe dos estudantes era Xiao Shenyu.
Embora há muito tempo ele já tivesse se graduado para ir a uma academia intermediária de mestre dos espíritos, a influência de sua família na cidade de Nuodin não era pequena. Assim, desde que ele sinceramente admirava Xiao Wu, naturalmente também haveria pessoas em sua casa cuidando dela. Consequentemente, vivendo em Nuodin, Xiao Wu podia ser considerada como sendo um peixe na água, acostumada ao barulho e à agitação. No momento, tendo apenas um Tan San ao seu lado, ela naturalmente se sentia um pouco incomodada. Os dois passearam em direção ao interior das muralhas da cidade. A cidade Sotu era merecedora de ser uma cidade do nível Lorde. Embora ainda fosse de manhã, já podia-se ver um cenário extremamente agitado. A maioria dos pedestres indo e vindo tinham uma aparência ocupada. Uma variedade de lojas estava como que cintilando como joias para deleitar dos olhos. Após Tan San ser puxado por Xiao Wu para entrar em diversas lojas de roupas, ele já tinha uma sensação um pouco parecida com desmaiar com a visão turva. Felizmente, Xiao Wu demonstrou reflexão suficiente ao dar uma volta sem dinheiro, apenas olhando, não comprando, não deixando a carteira comum dos dois se esvaziar. Os preços da cidade Sotu eram pelo menos 30% maiores comparados aos preços da cidade Nuodin. Especialmente nas mercadorias, isso era ainda mais claro. Mas a qualidade também era um pouco melhor comparada à da cidade Nuodin. É claro, isso ainda era porque a cidade Nuodin era uma cidade mercantil da fronteira. Se fosse uma pequena cidade mercantil do interior, então ela estaria ainda mais distante de poder se comparar à cidade Sotu. E... Pequeno San, olhe ali. Xiao Wu chamou admirada. Quando fora, ela geralmente chamava Tang San de Pequeno San. Apenas quando os dois estivessem sozinhos ele iria chamá-lo de Ge. Chamá-lo com um nome glorificado. Esse era um segredo dos dois. Tan San também não se importava com isso. Ela tinha suas razões. Que loja de roupas é essa agora? Ah! Grande jovem senhorita. Nós não devíamos procurar algum lugar para comer e então voltar depois? Xiao Wu puxou a mão dele, agitada e vivamente, dizendo: Olhe! Ah! Uma olhada rápida. Ali parece ser relacionado com mestres dos espíritos. O olhar de Tan San seguiu a direção do dedo dela, apenas vendo uma loja distante. A frente não muito larga, mas o letreiro suspenso da loja se destacava das massas. Na placa da loja estava retratada uma marca redonda, com vários símbolos incomuns em cima. Pessoas normais talvez não entendessem o significado desses símbolos, mas Tang San e Xiao o sabiam. Porque alguns dos símbolos eram os mesmos que havia nas lajotas símbolo do rol dos espíritos. Eles eram respectivamente uma espada, um martelo e um tirano dragão azul relâmpago. 3 símbolos assentados juntos. Como na lajota símbolo licenciada pelo rol dos espíritos do grande mestre. Por alguma razão apareciam no letreiro de uma loja. Vamos dar uma olhada. Tan San levou Xiao Wu em direção à loja. A porta da loja estava aberta. O interior parecia um pouco sombrio. Quando os dois entraram, uma incomum flutuação de energia imediatamente atraiu a atenção deles, e esse tipo de flutuação de energia era muito similar à do interior do rol dos espíritos. Mas ela era menor. Através da instrução do grande mestre,
Tang San sabia que isso era causado por ferramentas espirituais. Entre as ferramentas espirituais todas possuíam flutuações de poder espiritual. Se não usadas pelas pessoas e limitadas por seu poder espiritual, o poder espiritual delas iria aparecer em todas as circunstâncias. Ferramentas espirituais em sua maioria não possuíam efeitos ofensivos e apenas podia conduzir alguma assistência simples. Apesar disso, ferramentas espirituais também eram extremamente raras. Ferramentas espirituais passadas de um para o outro podiam ser todas consideradas antiguidades, porque o método de produção delas já havia sido perdido. Dentro da loja só havia uma pessoa. Eles também não viram um balcão. Nas paredes dos 3 lados pendiam alguns artigos, parecendo já muito velhos, também não parecendo muito valiosos. Essa pessoa sentada em uma cadeira de descanso de madeira, balançando a cadeira com os olhos fechados. Ele parecia ter uns 50 anos de idade, embora não muito jovem. Sua estatura era bem robusta e forte, balançando com essa cadeira de descanso que parecia firme, sob seu peso emitindo som de estalos. O rosto dessa pessoa era bem característica. O queixo um tanto proeminente. Os ossos da malares bem amplos. Em adição um nariz um pouco aquilino. Se insistindo em usar algum tipo de coisa para descrevê-lo, então, se poderia dizer que em seu rosto tinha alguma similaridade com a sola de um sapato. Embora seus olhos estivessem fechados, ele parecia emanar uma aura um tanto desonesta. Em sua face estava um par de óculos de cristal com a armação preta. A armação do tipo rigidamente quadrada, que quando olhando, dava um tipo de sensação estranha. Tang San e Xiao Wu entraram na loja foram incapazes de acordá-lo. Ele ainda respirava uniformemente balançando em sua cadeira de descanso. Xiao Wu estava curiosamente olhando em todos os lugares. Pequeno San, esses são todos ferramentas espirituais? O olhar de Tang San mudou do homem de meia idade para os produtos suspensos na parede. Acenando com a cabeça, disse: Isso eu também não sei. A menos que eu pegue cada um para testar com poder espiritual. Usando apenas os olhos eu não posso identificá-los com certeza. Enquanto ele falava, ele andou até uma parede. O olhar caindo sobre um pedaço de cristal do tamanho da cabeça de uma pessoa. O olhar imediatamente congelando um pouco. O pedaço de cristal parecia inteiramente normal. Ele era transparente. O interior tendo grandes impurezas amarelas. Suspenso perto da porta. Mas esse pedaço de cristal fez a batida do coração de Tang San acelerar em um segundo. Uma luz em seus olhos cintilando continuamente. Como ele também não antecipava que ele iria inesperadamente nesse tipo de loja. Nesse tipo de lugar. Ver esse tipo de cristal. Xiao Wu naturalmente descobriu a mudança em Tang San. Pequeno San, por que você está olhando esse cristal assim? Não seria tão fácil encontrar um cristal com um interior tão deficiente quanto esse. Esse cristal não tem nem um pouco de brilho. A transparência também é defeituosa. Ainda mais sem uma cor adicional. Os cristais púrpuros são os mais preciosos. Você não está planejando comprar essa coisa, certo? O que Xiao não esperava era que Tang San inesperadamente assentiu confirmando. Eu vou comprar esse cristal. Eu apenas não sei o preço. Não é tão caro. 1000 moedas espirituais de ouro. Preguiçosamente. Uma rouca voz um pouco magnética se elevou. Não sabendo se era porque o dono da voz tinha a língua um pouco presa.
Suas palavras eram um pouco inarticuladas. Felizmente apenas Tang San e Xiao estavam ali. Dentro da loja estava bem silencioso, permitindo claramente se distinguir o que havia sido dito. Tang San não disse nada. Mas Xiao ferozmente virou sua cabeça. Esse cristal quebrado ainda vale 1000 moedas espirituais de ouro. Você pode muito bem estar nos roubando. O homem de meia idade na cadeira de descanso abriu seus olhos, sem sair de seu assento. 1000 moedas espirituais de ouro. Essa já é a minha menor oferta. Se forem comprar, então mostrem o dinheiro de uma vez. Se não forem comprar, então saiam. Por favor. Terminando de falar, ele novamente fechou seus olhos. Xiao, irritada, iria dar um passo adiante, mas foi segurada por Tang San. Certo. Eu irei comprar isso. Nesses vários anos. Suas despesas eram normalmente muito pequenas e a maior parte de seu salário era todo economizado. Em particular após alcançar o nível de grão-mestre espiritual. O salário que ele recebia todo mês do rol dos espíritos se tornou 10 moedas espirituais de ouro. No momento, o patrimônio líquido de Tang San mais o de Xiao Wu também já era mais de 7.000 moedas espirituais de ouro. Tang San, você está bem? Xiao Wu levantou sua mão para sentir a testa de Tang San, tendo certeza de que ele não estava com febre. Tang San lançou uma expressão na direção de Xiao Wu, novamente balançando sua cabeça. A mão direita levemente tocando 24 pontes ao luar em sua cintura. Uma bolsa do tamanho certo para caber 1000 moedas espirituais de ouro apareceu em sua mão. Se virando para andar na direção do homem de meia idade, entregando-a para ele. Os olhos do homem de meia idade não se abriram. Seu dinheiro não é o suficiente. Tang San disse. Aqui tem 1000 moedas espirituais de ouro exatos. A indistinta voz do homem de meia idade indiferentemente disse. Mas o meu cristal está custando 2000 moedas espirituais de ouro. Dessa vez Xiao não conseguiu mais se restringir. Isso é extorsão. Agora há pouco você disse que custava 1000 e agora isso se tornou 2000. Não é de se admirar que você não esteja fazendo negócios. Pequeno San. Nós não vamos comprar isso. Vamos embora. Tang San balançou a cabeça na direção de Xiao Wu. Olhando para o homem de meia idade, disse. Você definitivamente não via alterar isso de novo? Talvez do ponto de vista de outras pessoas esse cristal não tivesse utilidade. Mas para os olhos dele, comparado aos tesouros do céu, isso ainda era mais importante. Deixe para lá as 2000 moedas espirituais de ouro. Mesmo se ele custasse 10.000 moedas espirituais de ouro. Contanto que ele tivesse isso, ele iria definitivamente comprá-lo. O homem de meia idade preguiçosamente disse. Certo. 5.000 moedas espirituais de ouro. Eu não vou mudar. Passe o dinheiro e você pode levar isso agora. De outra forma. Por favor. Vá embora. De 1000 para 2000. Também de 2000 para 5000. Dessa vez. Até a persistência de Tang San era um tanto incapaz de suportar. Guardando sua bolsa de dinheiro em direção a Xiao Wu, ele disse. Nós estamos indo. Xiao Wu ferozmente olhou para o homem de meia idade. Nós já devíamos ter ido embora. Lidar com esse tipo de velho enganador é praticamente um insulto à nossa inteligência.